Então Jesus ele vira para os seus discípulos e pergunta: o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? É interessante a resposta dos discípulos. A gente encontra essa resposta no versículo 28, eles responderam: João Batista, e outros Elias, mais outros um dos profetas. Curiosamente, eles não mencionam o que o próprio Jesus disse em Mateus 10, 25, quando ele disse que o chamavam de Beelzebu. Eles não mencionam, estão falando Beelzebu também. Eles só mencionam Elias, João Batista, os profetas. Em Mateus aparece o nome Jeremias, né? Mas, veja bem, porque eles entenderam a pergunta de Jesus. Jesus não estava querendo saber o que os invejosos, os escribas e fariseus estavam falando sobre ele. Jesus queria saber o que o povo, de um modo geral, pensava, o que a multidão pensava. Então Jesus pergunta a ele o que o povo está pensando, irmãos, e sempre tem alguém pensando e falando algo a respeito de Jesus. E isso, por vezes, confunde o indivíduo. Irmãos, já houve tempo em que as pessoas disseram que Jesus era, na verdade, um homem mortal, casado com Maria Madalena. Isso circulou aí como filme, como livro, né, o Código da Vinci. Veja, já disseram muitas coisas a respeito de Jesus. Recentemente, não tão recente, mas um cantor desconhecido, ele afirmou que Jesus era travesti, levou a multidão a proferir isso em voz alta. Sempre tem alguém dizendo alguma coisa sobre Jesus. Sempre tem alguém dizendo, por exemplo, que Jesus não é Deus. Tem alguém dizendo que Jesus é apenas um curandeiro, que ele vai te dar saúde apenas. Tem alguém dizendo que Jesus vai te dar benefícios financeiros. Tem alguém sempre falando, irmãos, algo a respeito de Jesus, dando a Jesus uma identidade que a Bíblia não dá. Tem gente dizendo que Jesus é coach. Estão dizendo muitas coisas a respeito de Jesus, irmãos, que Jesus era um revolucionário de esquerda ao estilo Che Guevara. Há pessoas dizendo essas coisas sobre Jesus, irmãos, mas quem é Jesus? A identidade de Jesus é fundamental para que nós possamos nos considerarmos discípulos de Jesus, porque, irmãos, se nós não soubermos de fato quem é Jesus, nós não estaremos seguindo a ninguém. Você pode estar seguindo uma doutrina, você pode estar seguindo seres humanos, irmãos, mas ser cristão não é seguir um corpo de doutrinas. Ser cristão é seguir uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então, saber quem Jesus é fundamental. Então, Jesus, ele agora pergunta aos discípulos o que eles pensam. Tudo bem, o povo, a multidão, tem pensamentos variados e equivocados. Mas vocês, o que vocês pensam? Isso é importante, irmãos. E perceba que a declaração de seguir a Jesus, que vem no versículo 34, ela em todas as narrativas é posterior a essa resposta dos discípulos. Então Pedro, tomando a palavra, nós vemos no versículo 29, diz: e respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Nós conhecemos essa declaração também de Mateus 16, lá no versículo 18, nós vemos que Jesus, ou melhor, que Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma, né? Jesus confirma. Aqui em Marcos, essa confirmação não aparece, mas lá em Mateus, Jesus diz, olha só, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E com isso a gente conclui o seguinte: Jesus não é quem você pensa que Ele é. Jesus é quem Ele diz que Ele é. Pedro faz a afirmação e Jesus confirma, exatamente, é isso aí. É isso aí. Isso não veio de você, não veio do teu pensamento, não veio das tuas ideias, mas foi o meu Pai que te revelou. Jesus é quem Ele diz que Ele é. E muitas vezes Ele faz afirmações acerca da sua pessoa. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus é quem define a sua própria identidade, irmãos. Mas o problema, irmãos,
é o seguinte: Pedro fez essa afirmação e aparentemente todos os discípulos subscreveram, assinaram embaixo, concordaram. Ninguém disse o contrário. Mas, irmãos, esse corpo de discípulos tinha dentre eles um indivíduo chamado Judas. Ele assinou embaixo, ele concordou, mas tal como nós já citamos, Tito 1,16, alguns confessam a Deus, mas o negam com as suas obras. Então, veja, ele concordou com a confissão de fé. Ele concordou com a confissão doutrinária, a declaração doutrinária. Mas a prática demonstrou que ele tinha ainda uma outra ideia. Porque uma coisa é a frase. Irmão, já vi pessoas dizendo, olha, todos nós somos pecadores. Então, quando a gente começava a conversar com o indivíduo dizia, não, eu não tenho erro nenhum, não. Mas você não acabou de dizer que todos somos pecadores? Mas eu não tenho erro, não. Todos somos pecadores, mas não tenho erro. Como assim? Às vezes, irmãos, nós assinamos embaixo da declaração de fé. Mas é necessário que aquilo que confessamos seja evidenciado com a vida. Veja, Judas ouviu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Judas continuou entendendo que ele era o líder militar, que ia libertar Jerusalém, libertar os judeus do domínio romano. Ele tinha uma ideia, uma interpretação. Ele não ficou apenas com o que Jesus disse, ele agregou significado, como muitas vezes nós fazemos. Irmãos, Jesus disse, olha, foi o Pai que te revelou. O conhecimento que temos a respeito de Jesus tem que ser dado por Ele. Devemos ficar com o que Jesus falou a respeito de si mesmo e não com aquilo que alguém disse ou com aquilo que nós achamos. Porque se nós trilharmos esse caminho, irmãos, nós vamos chegar a dizer que Jesus não é Deus, como alguns ainda fazem até hoje. Vamos chegar a dizer que Jesus não ressuscitou, como alguns fazem. E afirmando-se cristãos. Judas estava seguindo Jesus, afirmando, subscrevendo a confissão de fé, mas negando Cristo com as obras. João capítulo 12, versículo 6, diz que Judas era ladrão. Então, irmãos, na verdade, ele não sabia quem Jesus era. E se você não sabe de verdade quem Jesus é, você talvez esteja esperando que ele te leve a um outro lugar, diferente do caminho que ele trilha. Talvez, como Judas esperava que Jesus o levasse a um lugar diferente, mas Jesus estava caminhando para a cruz. Às vezes, irmãos, nós estamos atrás de Jesus com uma concepção diferente de quem Ele é, esperando que Ele nos leve a um outro lugar, esperando que Ele nos leve ao sucesso financeiro, esperando que Ele nos leve, talvez, à isenção de doenças, esperando que Ele nos leve a uma espécie de paraíso na terra, quando na verdade isso não foi prometido por Jesus.